primeiro grupo de teorias, seguindo a prática do século XVII, considerava a atração e a geração por fricção como os fenômenos elétricos fundamentais. Esse grupo tendia a tratar a repulsão como um efeito secundário devido a alguma espécie de rebote mecânico. Tendia, igualmente, a postergar por tanto tempo quanto possível tanto a discussão como a pesquisa sistemática sobre o novo efeito descoberto por Gray. A condução elétrica. Outros eletricistas, o termo é deles mesmos, consideravam a atração e a repulsão como manifestação igualmente elementares da eletricidade e modificaram suas teorias e pesquisas de acordo com tal concepção. Na realidade, este grupo é extremamente pequeno. Mesmo a teoria de Franklin nunca explicou completamente a repulsão mútua de dois corpos carregados negativamente. Mas estes tiveram tanta dificuldade como o primeiro grupo para explicar simultaneamente qualquer coisa que não fosse os efeitos mais simples da condução. Contudo, esses efeitos proporcionaram um ponto de partida para um terceiro grupo que tendia a falar da eletricidade mais como um fluido que podia circular através de condutores do que como um eflúvio que emanasse de não condutores. Por seu turno, esse grupo tinha dificuldade para reconciliar sua teoria com numerosos efeitos de atração e repulsão. Somente através dos trabalhos de Franklin e de seus sucessores imediatos surgiu uma teoria capaz de dar conta com quase igual facilidade de aproximadamente todos esses efeitos. Em vista disso, essa teoria podia e de fato realmente proporcionou um paradigma comum para as pesquisas de uma geração subsequente de eletricistas. Excluindo áreas como a matemática e a astronomia, nas quais os primeiros paradigmas estáveis datam da pré-história, e também aquelas como a bioquímica, que surgiu da divisão e combinação de especialidades já amadurecidas, as situações esboçadas acima são historicamente típicas. Sugiro que desacordos fundamentais de tipo similar caracterizaram, por exemplo, o estudo do movimento antes de Aristóteles e da estática antes de Arquimedes, o estudo do calor antes de Black, da química antes de Boyle e Boerhaave, e da geologia histórica antes de Hutton. Embora isso envolva, de minha parte, o emprego continuado de simplificações infelizes que rotulam um extenso episódio histórico com um único nome, um tanto arbitrariamente escolhido, por exemplo, Newton ou Franklin, em parte da biologia, por exemplo, no estudo da hereditariedade, os primeiros paradigmas universalmente aceitos são ainda mais recentes. Permanece em aberto a questão a respeito de que áreas das ciências sociais já adquiriram tais paradigmas. A história sugere que a estrada para um consenso estável na pesquisa é extraordinariamente árdua. Contudo, a história sugere igualmente algumas razões para as dificuldades encontradas ao longo desse caminho. Na ausência de um paradigma ou de algum candidato a paradigma, todos os fatos que possivelmente são pertinentes ao desenvolvimento de determinada ciência têm a probabilidade de parecer igualmente relevantes. Como consequência disso, as primeiras coletas de fatos se aproximam muito mais de uma atividade ao acaso do que daquelas que o desenvolvimento subsequente da ciência torna familiar. Além disso, na ausência de uma razão para procurar alguma forma de informação mais recôndita, a coleta inicial de fatos é usualmente restrita à riqueza de dados, que estão prontamente à nossa disposição. A soma de fatos resultante contém aqueles acessíveis à observação e à experimentação casuais. Mas alguns dos dados mais esotéricos, procedentes de ofícios estabelecidos, como a medicina, a metalúrgica e a confecção de calendários. A tecnologia desempenhou muitas vezes um papel vital no surgimento de novas ciências,
já que os ofícios são uma fonte facilmente acessível de fatos que não poderiam ter sido descobertos casualmente. Embora essa espécie de coleta de fatos tenha sido essencial para a origem de muitas ciências significativas, qualquer pessoa que examinar, por exemplo, os escritos enciclopédicos de Plínio ou as histórias naturais de Bacon, descobrirá que ela produz uma situação de perplexidade. De certo modo, hesita-se em chamar de ciência a literatura resultante. As histórias baconianas do calor, da cor, do vento, da mineração e assim por diante estão repletas de informações, algumas das quais recônditas, mas justapõem fatos que mais tarde demonstrarão ser reveladores, por exemplo, o aquecimento por mistura. Com outros, o calor dos montes de esterco, que continuarão demasiado complexo para serem integrados na teoria. Além disso, visto que qualquer descrição tem que ser parcial, a história natural típica omite com frequência de seus relatos imensamente circunstâncias exatamente aquelas, relatos imensamente circunstanciais, exatamente aqueles detalhes que cientistas posteriores considerarão fonte de iluminação importante. Por exemplo, quase nenhuma das primeiras histórias da eletricidade mencionam que o farelo, atraído por um bastão de vidro coberto de borracha, é repelido novamente. Esse efeito parecia mecânico e não elétrico. Além do mais, visto que o coletor de dados usual raramente possui o tempo ou o instrumento para ser crítico, as histórias naturais justapõem frequentemente descrições como as mencionadas acima, como outras de, digamos, aquecimento por antiperístase ou por esfriamento, que hoje em dia não temos condição alguma de confirmar. Apenas muito ocasionalmente, como no caso da estática, dinâmica e ópticas geométricas antigas, fatos coletados com tão pouca orientação por parte de teorias pré-estabelecidas, falam com suficiente clareza para permitir o surgimento de um primeiro paradigma. As escolas características dos primeiros estágios do desenvolvimento de uma ciência criam essa situação. Nenhuma história natural pode ser interpretada na ausência de pelo menos algum corpo implícito de crenças metodológicas e teóricas interligadas que permitam a seleção, a variação e a crítica. Se esse corpo de crenças já não está implícito na coleção de fatos, quando então temos à disposição mais do que meros fatos, precisa ser suprimido externamente, talvez por uma metafísica em voga, por outra ciência ou por um acidente pessoal e histórico. Não é de admirar que nos primeiros estágios do desenvolvimento de qualquer ciência, homens diferentes, confrontados com a mesma gama de fenômenos, mas em geral não com os mesmos fenômenos particulares, os descrevem e interpretam de maneiras diversas. É surpreendente e talvez também único, dada a proporção em que ocorrem, que tais divergências iniciais possam em grande parte desaparecer nas áreas que chamamos ciência. As divergências realmente desaparecem em grau considerável e então, aparentemente, de uma vez por todas. Além disso, em geral, seu desaparecimento é causado pelo triunfo de uma das escolas pré-paradigmáticas e quando, devido às suas próprias crenças e preconceitos característicos, enfatiza apenas alguma parte especial do conjunto de informações demasiado numeroso e incoativo. Os eletricistas, que consideravam a eletricidade um fluido e por isso davam uma ênfase especial à condução, proporcionam um exemplo típico excelente. Conduzidos por essa crença, que mal e mal podia dar conta da conhecida multiplicidade de efeitos de atração e repulsão, muitos deles conceberam a ideia de engarrafar o fluido elétrico. O fruto imediato de seus esforços foi a garrafa de Leyden, um artifício que nunca poderia ter sido descoberto por alguém que lhe explorasse a natureza fortuitamente ou ao acaso. Entretanto, este artifício foi desenvolvido independentemente, pelo menos por dois investigadores no início da década de 1740.
quando desde o começo de suas pesquisas elétricas, Franklin estava especialmente interessado em explicar aquele estranho e, em consequência, tão revelador aparelho. O sucesso na explicação proporcionou o argumento mais efetivo para a transformação de sua teoria em paradigma, apesar de este ser ainda incapaz de explicar todos os casos conhecidos de repulsão elétrica. Para ser aceita como paradigma, uma teoria deve parecer melhor que suas competidoras, mas não precisa, e de fato isso nunca acontece, explicar todos os fatos com os quais pode ser confrontada. Aquilo que a teoria do fluido elétrico fez pelo subgrupo que a defendeu, o paradigma de Frank fez mais tarde por todo o grupo dos eletricistas. Este sugeria as experiências que valeriam a pena ser feitas e as que não tinham interesse, por serem dirigidas a manifestações de eletricidade secundárias ou muito complexas. Entretanto, o paradigma realizou esta tarefa bem mais eficientemente do que a teoria do fluido elétrico. Em parte, porque o fim do debate entre as escolas deu um fim à reiteração constante de fundamentos, e em parte, porque a confiança de estar no caminho certo encorajou os cientistas a empreender trabalhos de um tipo mais preciso, esotérico e extenuante. Livre da preocupação com todo e qualquer fenômeno elétrico, o grupo unificado dos eletricistas selecionados, projetando equipamentos especiais para a tarefa e empregando-os mais sistemática e obstinadamente do que jamais fora feito antes, tanto a acumulação de fatos como a articulação da teoria tornaram-se atividades altamente orientadas. O rendimento e a eficiência da pesquisa elétrica aumentaram correspondentemente, proporcionando provas para uma versão societária do agudo metodológico de Francis Bacon. A verdade surge mais facilmente do erro do que da confusão. No próximo capítulo, examinaremos a natureza dessa pesquisa, precisamente orientada ou baseada em paradigma. Mas antes, indicaremos brevemente como a emergência de um paradigma afeta a estrutura do grupo que atua nesse campo. Quando, pela primeira vez no desenvolvimento de uma ciência da natureza, um indivíduo ou grupo produz uma síntese capaz de atrair a maioria dos praticantes de ciência da geração seguinte, as escolas mais antigas começam a desaparecer gradualmente. Seu desaparecimento é uma parte causada pela conversão de seus adeptos ao novo paradigma. Mas sempre existem alguns que se aferram a uma ou outra das concepções mais antigas. São simplesmente excluídos da profissão e seus trabalhos são ignorados. O novo paradigma implica uma definição nova e mais rígida do campo de estudos. Aqueles que não desejam ou não são capazes de acomodar seu trabalho a ele tem que proceder isoladamente ou unir-se a algum grupo. Historicamente, tais pessoas têm frequentemente permanecido em departamentos de filosofia, dos quais têm brotado tantas ciências especiais. Como sugerem essas indicações, algumas vezes é simplesmente a recepção de um paradigma que transforma numa profissão, ou pelo menos numa disciplina, um grupo que anteriormente interessava-se pelo estudo da natureza. Nas ciências, embora não em campos como a medicina, a tecnologia e o direito, que tem a sua raison d'être numa necessidade social exterior, a criação de jornais especializados, a fundação de sociedades de especialistas e a reivindicação de um lugar especial nos currículos de estudo têm geralmente estado associadas com o momento em que um grupo aceita pela primeira vez um paradigma único. Pelo menos foi isso que ocorreu há século e meio atrás, durante um período que vai desde o desenvolvimento de um padrão institucional de especialização científica até a época mais recente, quando a parafernália de especializações adquiriu prestígio próprio. A definição mais estrita de grupo científico tem outras consequências.
Quando o cientista pode considerar um paradigma como certo, não tem mais necessidade, nos seus trabalhos mais importantes, de tentar construir seu campo de estudos, começando pelos primeiros princípios e justificando o uso de cada conceito introduzido. Isso pode ser deixado para os autores de manuais, mas, dado o manual, o cientista criador pode começar sua pesquisa onde o manual a interrompe e, desse modo, concentra-se exclusivamente nos aspectos mais sutis e esotéricos dos fenômenos naturais que preocupam o grupo. Na medida em que fizer isso, seus relatos de pesquisas começarão a mudar, seguindo tipo de evolução que tem sido muito pouco estudados, mas cujos resultados finais modernos são óbvios para todos os opressivos, para todos, e opressivos para muitos. Suas pesquisas já não serão habitualmente incorporadas a livros, como experiências sobre a eletricidade de Franklin ou a origem das espécies de Darwin, que eram dirigidos a todos os possíveis interessados no objeto de estudo do campo examinado. Em vez disso, aparecerão sob a forma de artigos breves, dirigidos apenas aos colegas de profissão, homens que certamente conhecem o paradigma partilhado e que demonstram ser os únicos capazes de ler os escritos a eles endereçados. Hoje em dia, os livros científicos são geralmente ou manuais ou reflexões retrospectivas sobre um ou outro aspecto da vida científica. O cientista que descreve um livro tem mais probabilidades de ver sua reputação comprometida do que aumentada. De uma maneira regular, somente nos primeiros estágios do desenvolvimento das ciências anteriores ao paradigma, o livro possuía a mesma relação com a realização profissional que ainda conserva em outras áreas abertas a criatividade. É somente naquelas áreas em que o livro, com ou sem o artigo, mantém-se como um veículo para a comunicação das pesquisas, que as linhas de profissionalização permanecem ainda mais tenuamente traçadas. Somente nesses casos pode o leigo esperar manter-se a par dos progressos realizados, fazendo a leitura dos relatórios originais dos especialistas. Tanto na matemática como na astronomia, já na antiguidade, os relatórios de pesquisa deixavam de ser inteligíveis para um auditório dotado de cultura geral. Na dinâmica, a pesquisa tornou-se igualmente esotérica, nos fins da Idade Média, recapturando sua inteligibilidade mais generalizada apenas por um breve período, durante o início do século XVII, quando um novo paradigma substituiu o que havia guiado a pesquisa medieval. A pesquisa elétrica começou a exigir uma tradução para leigos no fim do século XVIII. Muitos outros campos da ciência física deixaram de ser acessíveis no século XIX. Durante esses mesmos 2 séculos, transições similares podem ser identificadas nas diferentes áreas das ciências biológicas. Podem muito bem estar ocorrendo hoje em determinados setores das ciências sociais. Embora se tenha tornado costumeiro, e certamente apropriado, lamentar o hiato cada vez maior que separa o cientista profissional de seus colegas de outras disciplinas. Pouca atenção tem sido prestada à relação essencial entre aquele hiato e os mecanismos intrínsecos do progresso científico. Desde a antiguidade, um campo de estudo após outro tem cruzado a divisa entre o que o historiador poderia chamar de sua pré-história como ciência e sua história propriamente dita. Essas transições à maturidade raramente têm sido tão repentinas ou tão inequívocas, como minha discussão necessariamente esquemática pode ter dado a entender. Mas tampouco foram historicamente graduais, isto é, coextensivas com o desenvolvimento total dos campos de estudo em que ocorreram. Os que escreveram sobre a eletricidade durante as primeiras décadas do século XVIII possuíam muito mais informações sobre os fenômenos elétricos que seus predecessores do século XVI. Poucos fenômenos elétricos foram acrescentados a seus conhecimentos durante o meio século posterior a 1740.
Apesar disso, em pontos importantes, a distância parece maior entre os trabalhos sobre a eletricidade de Cavendish, Coulomb e Volta, produzido nas 3 últimas décadas do século XVIII, e os de Gray, do Fay ou mesmo Franklin, início do mesmo século, do que entre esses últimos e os do século XVI. Em algum momento entre 1740 e 1780, os eletricistas tornaram-se capazes de, pela primeira vez, dar por estabelecido os fundamentos de seu campo de estudo. Daí para frente, orientaram-se para problemas mais recônditos e concretos e passaram cada vez mais a relatar os resultados de seus trabalhos em artigos endereçados a outros eletricistas, ao invés de em livros endereçados ao mundo instruído em geral. Alcançaram, como grupo, o que fora obtido pelos astrônomos na Antiguidade, pelos estudantes do movimento na Idade Média, pela óptica física no século XVII e pela geologia histórica nos princípios do século XIX. Elaboraram um paradigma capaz de orientar as pesquisas de todo o grupo. Se não se tem o poder de considerar os eventos retrospectivamente, torna-se difícil encontrar outro critério que revele tão claramente que um campo de estudo tornou-se uma ciência. Fim do capítulo 1. Por isso, inevitavelmente, a maioria esmagadora dos problemas que ocupam os melhores cientistas coincide com uma das 3 categorias delineadas acima. O trabalho orientado por um paradigma só pode ser conduzido dessa maneira. Abandonar o paradigma é deixar de praticar a ciência que este define. Descobriremos em breve que tais deserções realmente ocorrem. São os pontos de apoio em torno dos quais giram as revoluções científicas. Mas antes de começar os estudos de tais revoluções, necessitamos de uma visão mais panorâmica das atividades da ciência normal que lhe preparam o caminho. Fim do livro 2.